Essa é a nossa terceira videoaula da série sobre custos de produção de produtos agrícolas e formação de preço. Nas os dois primeiros vídeos, né, a gente tratou aí sobre os elementos aí para identificar a formação de preço de uma determinada atividade agrícola, né, definindo aí o que é custos fixos e custos variáveis, né. Já na nossa segunda videoaula, a gente viu aí o exemplo, né, como calcular o custo de produção para a raiz de mandioca. Já nessa nossa terceira videoaula, a gente vai tratar aqui, né, como exemplo, sobre o custo de produção e a formação de preço, para finalizar, de um produto aí já processado, no caso, de um subproduto. E o nosso exemplo aqui hoje, né, o tema escolhido, foi o custo de produção e formação de preço para o polvilho da mandioca. Então, como a gente já tratou aí, né, sobre o conceito e definição do que é custo fixo, e então a gente tem aqui os seguintes custos fixos, né, para o processamento do polvilho de mandioca. Então, o que é que a gente vai ter de custo fixo? A gente vai ter aí depreciação de equipamentos e de utensílios, né? Então aí dos equipamentos utilizados, né, nesse processamento de utensílios, de faca, de bacias, então assim, de todo o equipamento que é utilizado para poder processar a mandioca. Aí, além disso, a gente vai ter aqui o custo que é fixo, né, com energia, com água, né, com mão de obra. Então, seria aí basicamente isso. E aí, assim, aqui a gente vai ter essa separação, né, de mão de obra, foi justamente para poder facilitar, para a gente capturar aí depois todo o tempo gasto, mas no final a gente vai trabalhar aí com a mão de obra total, né, gasta. Então a gente separou aqui, porque foi um exemplo feito na prática, e aí utilizou em torno de 50 quilos de mandioca e processamos para poder ver o tempo gasto e depois o rendimento. Então, mão de obra aí teve para limpeza e descascamento da raiz, mão de obra para ralar, mão de obra para extração da fécula, depois para coar essa fécula e depois para desidratar, certo? Então, aí a gente tem a energia dada em quilowatt, tá? A quantidade de energia gasta, o valor do quilowatt, e aqui a gente tem o valor, né? Quanto que gastou para poder ralar os 50 quilos. A água, da mesma forma, a gente tem aqui em metros cúbicos, né? Foi gasto aí meio metro cúbico, tá o valor de um metro cúbico aí, e aí no final o total de meio metro cúbico. Esse valor aqui foi baseado nos sistemas aí que fornecem água tratada para algumas residências. Mas aí, assim, a gente deve sempre colocar o valor real da nossa comunidade, né? Aí da nossa associação, do produtor, e aí isso vai variar. Então, assim, aqui é apenas um exemplo, mas o correto é que a gente pegue sempre o valor real. E aí, assim, aqui a gente tem mão de obra de forma fracionada, né? Então, o tempo gasto para descascamento foi aí quase 2 horas, né? E aí, assim, como é que eu transformo isso? Geralmente vocês podem anotar aí em minutos, mas como o valor, na hora de pagar, a gente paga em hora, então a gente tem que transformar esses minutos para horas. Né? Então, é aquela velha regra de 3, então, muito básico, e para formação de preço, para custo de produção, é essencial saber, né, aí trabalhar com regra de 3. Então, só como exemplo, por exemplo, se eu gastei 112 minutos para descascar aí a mandioca, né, e fazer a limpeza. Então, 112 minutos corresponde a quantas horas? Então, assim, o que a gente já sabe? Que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, 112 minutos vai ser igual a quanto? Né? Regra de 3, simples. E aí vai precisar transformar todos esses, né, todos esses valores de minuto para hora, porque na hora de pagar, a gente paga o valor da hora, né? E aí, como que a gente achou o valor da hora aqui? A gente tem a diária, que na nossa região é R$ 60, né, dividido por 8 horas aí diárias, vai dar 7,50. E aí, aqui a gente já tem o resultado final de quanto se gastou para poder produzir, produzir aí e processar 50 quilos de mandioca. Então, R$19,65, né, se gastou para poder processar esses 50 quilos
desde a mandioca in natura até chegar ao polvilho processado. E 21 e 27 aqui, esse é o total, né, dos demais gastos fixos. Na nossa próxima planilha aqui, a gente vai ver, né, quais foram os nossos custos variáveis, né, considerando aí que a gente utilizou apenas a mandioca, né, foi nossa única matéria-prima. Então, o nosso custo foi aqui de R$ 17,50. Esse valor aqui, o que a gente está considerando? 50 quilos, né? A gente pegou o resultado lá na nossa segunda videoaula, que foi de 25 centavos. Então, a gente colocou um ganho para o produtor aí em cada quilo 40 centavos, ou 40%, né? Então, 25 centavos é o quilo, é o custo de produção de produzir um quilo. Se ele quer ganhar 40% de lucro, então ele tem que vender a mandioca dele a 35 centavos. Regra de 3 também. E aí a gente chegou aqui a esse total de R$ 17,50. Então, esses foram os nossos custos, né, fixos e variáveis para fazer aí o processamento de 50 quilos. Aqui, a gente já vai ter o nosso rendimento. 50 quilos de mandioca, né, depois de processada aí, e desidratada, ela rendeu 4 quilos, 354 gramas, né? Então, foi o rendimento. Esse rendimento, né, ele vai ser variável. Ele vai depender da época da colheita da mandioca, ele depende da variedade da mandioca. Então, por isso que é importante a gente saber fazer, né, a formação de preço, porque assim, isso vai nos favorecer, vai nos ajudar, inclusive, a estar melhorando aí, né, buscando variedades que tenham um rendimento maior. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, de rendimento, né, de 50 quilos, rendeu 4 quilos, 354 quilos de polvilho, né? Então, o rendimento, né, de polvilho foi aí de menos de 9%. Então, tem mandiocas que pode ter um rendimento maior de polvilho. Então, assim, identificando isso, a gente pode buscar por variedades melhores. Identificando isso, né, a gente sabe, não, essa mandioca, que essa variedade tem uma produção em maio. Se eu colher ela antes, eu não vou ter o mesmo rendimento. Então, se eu quero melhorar o rendimento e baixar o meu custo de produção, eu tenho que ver todos esses fatores, né? Buscar variedades com maior produção e época de colheita também, que essa variedade vai apresentar um rendimento maior. Então, aqui, trazendo novamente aquelas planilhas para cá, só que já em forma reduzida, né? Em formato reduzido das informações. Depreciação de utensílios e equipamentos. Para cada quilo produzido, a gente vai adicionar aí 3 centavos. Para cada quilo de polvilho que eu produzi, eu tenho que embutir naquele quilo 3 centavos, que é para ajudar a pagar aí a depreciação de equipamentos e de utensílios. Para cada quilo, eu tenho que embutir aí 0,17 centavos, quase 2 centavos. Eu tenho que embutir para eu poder pagar, né, o custo aí com a energia. De água, eu tenho que adicionar aí quase 4 centavos, né, por quilo, que é para poder pagar o custo com a despesa com água. Isso eu estou falando para processar 50 quilos, mas também eu estou falando em processar aí 2 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas de mandioca. Eu teria que embutir esse mesmo valor aqui para pagar. Então, isso aqui, por isso que a gente fala que é um custo fixo, né? A mão de obra, então, assim, eu gastei no total de R$ 19,65 para processar 50 quilos. Mas se eu fosse processar apenas 1 quilo, então o custo é de R$ 4,51, né? Então, aqui é o meu custo fixo, e é por isso que ele leva esse nome. Então, não importa se eu vou processar 50, 10, 30 toneladas, 100 toneladas no ano, não importa. Eu tenho que, em cada quilo, eu tenho que incluir esse valor aqui, que é para poder pagar
esses itens aqui, certo? Então, a gente observa aqui que o maior custo, né, até então, é a mão de obra. E aqui o custo, no caso aqui, variável, né? Esse custo aqui está alto justamente por conta da mão de obra. E o nosso custo variável é o que foi a nossa matéria-prima, que é a base, né, do processamento, né, R$17 por os 50 quilos. Então, para produzir 1 quilo, né, eu vou gastar aí R$4,19. Eu quero produzir apenas 1 quilo de polvilho, então eu vou gastar aqui, né, esse valor, R$4, né, iguais aqui 2 centavos. Então, aqui a gente vai, né, para a nossa conclusão. Então, o custo fixo foi de R$21,27, como a gente viu, né, aqui anteriormente. Nessa planilha aqui, nós temos R$21,27 de custo fixo e depois R$17,50 de nosso custo variável. Então, o custo de produção para processar 50 quilos de mandioca foram de R$38,77. Então, esse é o nosso custo de produção. Para eu fazer a minha formação de preço, para eu saber o meu preço de venda, eu tenho que colocar agora, né, a minha margem de lucro. Aqui é o custo total dos 50, né, para processar os 50 quilos. Aqui agora eu já vou ter o meu custo fixo para 1 quilo. Para 1 quilo, então, foi R$4,92 e o custo variável foi de R$4,02. Vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo essas anotações aí. Então, para eu produzir hoje 1 quilo de mandioca de forma artesanal, eu vou gastar aí R$8,93 para produzir 1 quilo. Né? Então, assim, se eu for vender 1 quilo do polvilho aí por R$7, eu, teoricamente, estou já tomando prejuízo. Eu não posso vender 1 quilo, né, por menos de R$8,93. Isso, essa produção aí de forma artesanal. Suzy, se eu tivesse outra variedade que tivesse um maior rendimento, lógico que o meu como é que fala? Aí o meu custo de produção ele seria menor. Então, quanto maior o rendimento da mandioca aí na transformação do polvilho, menor é o meu custo de produção. Né? E agora aqui eu tenho meu custo de produção, eu quero saber minha informação de preço. Por quanto eu vou vender? Eu quero ganhar quanto por cento? 10%? 20%? 30%? 50%? Né? Eu vou vender apenas 1 quilo, né? Então, talvez aí eu venda a 50%. Não, eu vou vender todo o polvilho que eu processei, né? Deu aí 2 toneladas, e aí um único comprador vai chegar e vai levar tudo. Então, você pode reduzir essa margem de lucro, porque dificilmente vai achar essa quantidade, um comprador para essa comercialização total, né? Então, aqui, né, saber o custo de produção é como eu já falei nas videoaulas anteriores, é o que vai fazer a gente comercializar bem, porque a gente vai saber até quanto eu posso reduzir, né? E até quanto eu posso ganhar aí. Então, isso vai depender de comprador, de quantidade, né? Então, é essencial saber aí o custo de produção. Aqui, só para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem que levar em consideração algumas questões. Na nossa região, dificilmente, né, o polvilho aí da agricultura familiar, você vai chegar e vai comprar ele na medida quilo, né, na unidade quilo. Né? Então, é difícil, muito difícil mesmo, porque o comum aqui é comercializar o polvilho numa medida chamada prato. Né? E aí, assim, como é que a gente transforma isso? Como é que a gente sabe o preço do prato? Por quanto eu tenho que vender? Primeiro, eu tenho que saber 1 litro de polvilho, ele pesa quanto? Em média, ele vai pesar em torno de 610 gramas. Né? Então, é um equívoco você pensar que 1 litro de polvilho é 1 quilo de polvilho. Não, o quilo de polvilho ele é mais leve. Né? A única medida universal aí é água. 1 litro de água é igual a 1 quilo. No caso do polvilho, não. O polvilho é menos denso que a água. Então, vai pesar em média aí 610 gramas. Esse para o nosso exemplo aqui. Quando vocês fizerem aí, pode estar fazendo também essa conferência. Aqui, no caso, uma outra observação que a gente tem que levar em conta é que esse prato, qual a medida dele?
né, são 3 litros. 3 litros de polvilho equivale a um prato de polvilho. E aí, assim, então logo um prato de polvilho, ele vai pesar aí 1,830 kg, certo? Então, se eu já fiz lá minha formação de preço e eu sei que para eu produzir 1 quilo de polvilho eu gasto R$ 8,93, para eu produzir 1,830 kg, quanto eu vou gastar? Quanto eu vou gastar? Então, regra de 3 básica, né? Simples. E aí a gente descobre que para produzir um prato de polvilho eu gasto R$ 16,34. Eu quero frisar aqui a seguinte informação. Esse polvilho é produzido de forma artesanal, né? Por agricultores familiares, sem muitos equipamentos. A produção ela é quase toda aí manual, né? Exceto para ralar a mandioca, que não é manual, mas as demais etapas todas são manuais. Então, como a gente viu lá, já dos R$ 8,93, né? A gente pode observar que R$ 4,50 foi de mão de obra. Então, 55% desse custo aqui da produção de polvilho corresponde à mão de obra da família, do produtor, que de certa forma já vai ser paga, né? E geralmente isso não acontece, mas quando a gente embute, mas a gente tem que embutir aí na formação de preço. Então, R$ 4,50 de custo de, né, produção. Isso equivale a quase 55% do custo para produzir o polvilho vai estar relacionado aí com a mão de obra. É o que mais eleva, né, é a mão de obra. Então, por isso se faz tão necessário, né, aí tá investindo em casas, né, para o processamento de mandioca, em equipamentos, em máquinas, e é aí que entra a política pública para estar apoiando, né, os agricultores familiares nessa cadeia produtiva. E aí, para finalizar agora, realmente, então, assim, esse é o nosso custo para um prato de polvilho, e só para relatar aqui que a média hoje de um prato de polvilho vai estar em torno de 18 a 20 reais. Então, o produtor estaria, sim, tendo, né, um lucro ainda na comercialização desse polvilho. Se vender, por exemplo, a 20 reais, ele vai estar tirando aí 23% de lucro, né, em cada prato de polvilho comercializado, certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente segue à disposição, né? Vocês têm nossos contatos, tem e-mail, tem WhatsApp, e eu espero que vocês, ACRs, né, façam bom uso desse material. Obrigada e até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.